Salve meu amigo, minha amiga concurseiro que nos acompanha aqui na nossa plataforma. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Leonardo Arpini, eu sou professor de legislação penal especial aqui da casa. Hoje eu estou aqui especialmente para falar com você que está se preparando para o concurso da Polícia Civil do Rio Grande do Norte. Hoje nós vamos tratar de mais uma legislação especial. Vamos falar sobre a Lei de Identificação Criminal. Uma lei que nós vamos ver no segundo momento da nossa aula que tem muita incidência em concurso. Vou fazer alguns exercícios para que a gente possa fixar essa matéria de uma maneira bem clara e que você não fique com nenhuma dúvida. Então, vamos direto para o que interessa. Como eu falei para vocês, a gente vai tratar da Lei 12.037 de 2009. A primeira coisa que nós precisamos estabelecer é uma premissa sobre como é que é feita a identificação no Brasil. A regra é que nós façamos a identificação civil. E como é que é feita essa identificação civil? Essa identificação ela é feita através de alguns documentos. Que documentos são esses? Por exemplo, RG, CPF, Carteira Nacional de Habilitação, carteira profissional, passaporte, carteira de trabalho. Todos esses são documentos aptos a identificar qualquer pessoa civilmente. Porém, caso esse indivíduo não possa ser identificado civilmente, ele será identificado criminalmente, em algumas hipóteses que nós vamos ver mais para frente. Porém, pode ser que esse indivíduo apresente um documento civil para que possa ser identificado civilmente e esse documento apresente algum defeito. Isso também é uma hipótese de que a gente faça a identificação criminal desses indivíduos. Vamos dar seguimento então para que a gente possa estudar quais são as formas de identificação criminal que nós temos aqui no nosso ordenamento jurídico. Olha só, como eu falei para vocês sobre a primeira premissa que nós estabelecemos, o artigo 5º, inciso 58 da Constituição diz o seguinte: o civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. Que lei é essa? É a Lei 12.037 de 2009. E aí o artigo 1º da Lei 12.037 faz uma cópia integral do artigo 5º, inciso 58 da Constituição, que diz o seguinte: o civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nos casos previstos em lei. Ou seja, dando uma olhada nessas setas aqui que eu desenhei para vocês, o que nós temos? O sujeito identificado civilmente, como regra, ele não será identificado criminalmente. Aí nós temos uma exceção. Será identificado criminalmente nas hipóteses previstas em lei. Tudo certo? Vamos seguir então. Olha só. Como eu falei para vocês, o artigo 2º aqui ele nos traz a identificação criminal através dos documentos públicos apresentados para que se possa dar cumprimento a essa diligência. Que documentos são esses? Carteira de identidade, carteira de trabalho, carteira profissional, passaporte, carteira de identificação funcional. Todos esses documentos eu coloquei aqui para que vocês possam visualizar pormenorizadamente cada um deles. Porém, aqui no inciso 6º, o que nós temos? Outro documento público que permita a identificação do indiciado. O que isso quer dizer? A partir desse inciso 6, nós podemos concluir que esse rol do artigo 2º é um rol exemplificativo, ou seja, qualquer outro documento, como por exemplo a Carteira Nacional de Habilitação, que seja possível de ser utilizada para uma identificação civil, ele vai ter validade para que essa identificação seja feita. Ou seja, a lei não esgotou todos os documentos nesse artigo 2º, fazendo com que esse rol seja um rol exemplificativo e não um rol taxativo. Vamos dar seguimento. O parágrafo único do artigo 2º fala: para as finalidades desta lei, equiparam-se aos documentos de identificação, ou seja, está trazendo um novo documento que vai ser equiparado à identificação civil, aos documentos utilizados para identificação civil. Que documento é esse? É o documento de identificação militar, ou seja, aqui eu trago para vocês uma carteira do Exército, ou seja, é um documento militar utilizado para identificação civil. É plenamente possível identificar alguém civilmente através da sua carteira de identificação militar. Tudo certo? Vamos seguir. Agora a gente vai tratar das hipóteses de identificação criminal. O artigo 3º da Lei 2037 diz o seguinte: embora apresentado documento de identificação. O que quer dizer? Quer dizer o quê? Que o indivíduo vai ser identificado civilmente, embora tendo apresentado o documento civil, por algum motivo nós vamos ter que fazer a identificação criminal. O que isso quer dizer em outras palavras? O indivíduo que está sendo alvo de, por exemplo, uma investigação criminal, apresenta um documento apto a identificá-lo civilmente. Porém, verificando esse documento, a autoridade policial vê que tem algum defeito nesse documento, que nós vamos ver logo em seguida quais são os defeitos apresentados no documento. E aí o delegado de polícia, a autoridade policial, vai proceder à identificação criminal desse indivíduo com base nesse defeito verificado dentro do documento que seria apto a fazer uma identificação civil. Então vamos lá, olha só. Se o documento apresentar rasura ou tiver indício de falsificação,
A rasura, por exemplo, digamos que seja completamente inviável identificar a filiação daquele indivíduo no documento de identidade. Esse é um caso em que o delegado de polícia pode proceder à identificação criminal. E a outra hipótese é a viabilidade de ser um documento falso. Aí o que acontece? Se esse indivíduo utilizar esse documento para fazer a sua identificação na polícia e esse documento for um documento falso, esse indivíduo, além de ser identificado criminalmente por conta desse documento que foi apresentado, ele vai responder pelo uso do documento falso, do artigo 304 do Código Penal, com as penas combinadas lá do artigo 297, que fala da falsificação do documento público. Correto? Vamos seguir então, ó. O inciso 2º, o documento apresentado for insuficiente para identificar cabalmente o indiciado, ou seja, chega no momento de fazer a identificação civil desse indivíduo e é apresentado o título eleitoral. O título eleitoral, em que pese tenha alguns dados que possam ser utilizados para uma identificação civil, ele, por exemplo, não tem foto. Não tendo foto, fica completamente inviável que se faça a identificação civil desse indivíduo. E aí, nesse caso, o delegado de polícia também pode proceder à investigação criminal, à identificação criminal, correto? Olha só. O inciso 3º, o indiciado portar documento de identidade distinto, com informações conflitantes entre si. Suponhamos que o indivíduo apresente uma carteira de identidade com uma determinada data de nascimento e apresente uma carteira nacional de habilitação com uma data de nascimento completamente divergente, seja de ano, mês ou dia. Nesse caso, havendo essas informações conflitantes acerca da data de nascimento entre o documento civil apresentado, o RG, e o outro documento civil, a Carteira Nacional de Habilitação, o delegado de polícia pode proceder à identificação criminal. Vamos ver qual é a outra hipótese. Já na outra hipótese do inciso 4, a identificação criminal ela vai acontecer quando ela for essencial às investigações policiais, segundo o despacho da autoridade judiciária competente. Gravem isso. Que decidirá, de ofício ou mediante representação da autoridade policial, do Ministério Público ou da Defesa. Por que eu fiz esse esquema abaixo aqui por conta do inciso 4? Porque o inciso 4 ele vai esbarrar no princípio da não autoincriminação. O princípio da não autoincriminação é o princípio do nemo tenetur sede tegere. Nós vamos ver depois quais são as hipóteses de identificação criminal. E uma delas é a coleta do perfil genético. E a coleta do perfil genético ela vai esbarrar no princípio da não autoincriminação. Por quê? Porque o juiz vai determinar de ofício uma coleta de material genético e aí, tendo possivelmente uma nulidade por conta da violação do princípio da não autoincriminação, não me parece viável. E não é viável por conta do entendimento do Supremo Tribunal Federal. Vamos dar seguimento. Então, olha só. Essa hipótese eu quero que vocês gravem. E aí a hipótese do inciso 5 diz o seguinte: constar de registros policiais o uso de outros nomes, ou seja, o indivíduo tem um nome diferente no sistema interno da polícia, ou uma qualificação diferente. Por exemplo, no documento de identidade apresentado, ele é filho de Joãozinho e Mariazinha. E na identificação feita dentro do sistema da polícia, ele é filho de Paulo e Paulinha. Isso é uma inconsistência de dentro do sistema para com o documento de identificação civil, o que pode ocasionar a identificação criminal desse indivíduo. Vamos dar seguimento. O inciso 6. O estado de conservação ou a distância temporal ou da localidade da expedição do documento apresentado impossibilita a completa identificação dos caracteres essenciais. Por exemplo, pessoal, vamos fazer uma identificação civil de um indivíduo que apresenta um registro, uma carteira de identidade com uma foto de quando ele tinha 15 anos. E hoje, para fazer essa identificação, ele está com 50 anos, 45 anos, 60 anos. Nesse caso, fica completamente inviável fazer a identificação desse indivíduo a partir de uma foto que ele tem dentro do seu documento de identificação quando ele tinha 15 anos. Nesse caso, o delegado de polícia também vai poder proceder com a identificação criminal. Vamos seguir. Parágrafo único. As cópias dos documentos apresentados deverão ser juntadas aos autos do inquérito ou outra forma de investigação, ainda que consideradas insuficientes para identificar o indiciado. O que isso quer dizer? Feito o inquérito policial, realizada a identificação criminal, o delegado de polícia ele deve juntar aos autos do inquérito os documentos civis cópias dos documentos civis que foram apresentados e que impossibilitaram a identificação civil, fazendo com que se desenvolvesse uma identificação criminal. Ou seja, ele vai juntar uma cópia daquele RG de quando o indivíduo tinha 15 anos de idade e hoje ele está com 60 e precisava fazer essa identificação criminal para poder saber se aquele indivíduo é o possível autor do delito ou não. Nesse caso, ele deve juntar isso no inquérito, porque posteriormente isso vai vir a ser judicializado. Tudo certo? Vamos prosseguir. Olha só, aí nós temos as formas de identificação criminal. Quais são as formas que nós temos? O processo datiloscópico e o processo fotográfico e também
a coleta do perfil genético. E como eu falei para vocês, era para gravarmos. Na hipótese do inciso 4 do artigo 3º, a identificação criminal poderá incluir a coleta de material biológico para obtenção do perfil genético. Então, o que acontece? A identificação criminal ela é feita pelo processo datiloscópico, ou seja, é a coleta das digitais. Esse é, por exemplo, uma das formas de identificação criminal mais fidedignas depois da coleta do perfil genético. Já a identificação fotográfica, ela tem um pouco menos de credibilidade, mas ela também é essencial quando nós formos fazer uma identificação criminal. Porém, a que nós mais temos a certeza dentro de uma investigação criminal é a coleta do perfil genético. Porém, é o que eu falei para vocês. Aqui nós vamos esbarrar no princípio da não autoincriminação. E agora a gente vai passar a analisar esse princípio à luz da identificação da coleta do perfil genético. Então, olhem só. O que nós temos? O princípio da não autoincriminação, o nemo tenetur sede tegere e a identificação do perfil genético. A regra, pessoal, é que vai prevalecer o princípio da não autoincriminação. Porém, se o agente, de forma voluntária ou involuntária, ele descarta um material biológico, seja na cena do crime ou em outro local, e não há uma intervenção corpórea nele para a coleta desse material genético, é completamente possível fazer a coleta desse material descartado para fazer a identificação criminal através do perfil genético. Isso aconteceu aqui no Brasil, pessoal, numa questão de ordem, na reclamação 2040 do Distrito Federal, que eu deixei aqui para vocês, onde foi coletada a placenta para que fosse possível a realização do exame de DNA. Nesse caso, uma mexicana estava respondendo a um processo de extradição e ela estava grávida e alegou que tinha sido estuprada pelos agentes federais. Nesse caso, depois que ela deu à luz a essa criança, o delegado de polícia representou pela coleta da placenta, ou seja, não houve nenhuma violação à estrutura corpórea da mexicana, mas sim de algo que já havia sido descartado, para que fosse feito o exame de DNA e a coleta do perfil genético, porque isso interessava as investigações policiais. E nesse caso foi verificado que não houve estupro nessa gravidez, ou seja, os policiais federais não eram os autores da prática criminosa na qual a mexicana dizia que havia sido vítima. Tudo certo? Ou seja, foi algo que foi descartado, não houve uma violação, não foi vilipendiada a integridade corporal daquela moça para que ela desse material do seu perfil genético. Tudo certo? Vamos dar seguimento então. A exclusão do perfil genético armazenado, como é que ela funciona? Anteriormente, ela respeitava os prazos prescricionais do artigo 109 do Código Penal. Quais são esses prazos prescricionais? Para penas inferiores a 3 anos, para penas inferiores a 1 ano, vai prescrever em 3. Para penas de 1 a 2 anos, prescreve em 4. De 2 a 4 anos, prescreve em 8. De 4 a 8 anos, vai prescrever em 12. De 8 a 12, vai prescrever em 16. E penas privativas de liberdade superior a 12 anos vão prescrever em 20. Isso era o que vigorava antes da alteração proposta pela lei anticrime. A partir da entrada em vigor da lei anticrime, houve uma modificação substancial na exclusão do perfil genético. Agora nós temos outras duas possibilidades, que está no artigo 7º-A, que a gente vai analisar a partir de agora. Quais são essas possibilidades? Os dados relacionados ao perfil genético, ele vai ser excluído quando o acusado for absolvido de forma imediata, ou seja, tendo a absolvição do indivíduo por sentença absolutória, vai ser feita a exclusão imediata. Porém, se esse indivíduo vier a ser condenado, ele deverá cumprir a pena, deverá ser extinta a punibilidade pelo cumprimento da pena. Passados 20 anos, esse indivíduo vai poder fazer um requerimento para exclusão do seu perfil genético. Ou seja, isso está no artigo 7º-A, com alteração dada pela lei anticrime. A exclusão dos perfis genéticos de bancos de dados ocorrerá no caso da absolvição do acusado de forma imediata e o inciso 2º no caso de condenação do acusado mediante requerimento após decorridos 20 anos do cumprimento da pena. Certo? E para finalizar aqui a nossa parte teórica, para depois nós iniciarmos os nossos exercícios, nós temos que o que nos diz respeito ainda é sobre a retirada das informações de identificação criminal dos autos quando, por exemplo, não for oferecida denúncia, a denúncia for rejeitada ou quando houver absolvição. Então vamos lá. Através da lei de identificação criminal, o réu ou indiciado vai poder fazer a retirada da identificação fotográfica do inquérito ou do processo, ou seja, é apenas da identificação fotográfica. Não há que se falar na retirada da identificação datiloscópica ou do material genético. O material genético é somente naquelas hipóteses do artigo 7º-A.
desde que ele faça a identificação civil, ou seja, ele vai ter que instruir esse requerimento de retirada da identificação criminal feita através de fotografia com base em um documento que seja apto a identificá-lo civilmente, nas seguintes hipóteses. Não oferecimento da denúncia, ou seja, não foi oferecida a denúncia porque não havia justa causa, não havia elementos suficientes de autoria ou materialidade, provas de materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação. Nesse caso, não havia justa causa. E aí, não oferecida a denúncia, vai ser promovido o arquivamento do inquérito policial através de uma promoção de arquivamento que ainda vigora o artigo 28 antigo do Código de Processo Penal. Por quê? A partir da redação dada pela Lei Anticrime, a sistemática de arquivamento do inquérito policial mudou. Para resumir, pessoal, a sistemática do artigo 28 do Código de Processo Penal, ela passa do Poder Judiciário para a estrutura interna do Ministério Público. Porém, por conta de uma liminar em uma ação direta de inconstitucionalidade, esse novo artigo 28, que faz com que o arquivamento fique dentro da estrutura organizacional do Ministério Público, está suspenso. Ou seja, ainda prevalece o arquivamento com base no Poder Judiciário. Tá? Então, olha só. Nesse caso, não foi oferecida a denúncia, foi requerido o arquivamento do inquérito policial. Feito o arquivamento por determinação do Poder Judiciário, poderá o réu, nesse caso, o indiciado, fazer um pedido para retirada da identificação criminal através da fotografia. A outra hipótese é a rejeição da denúncia. As hipóteses de rejeição da denúncia estão lá no artigo 395 do Código de Processo Penal. Por exemplo, faltar justa causa ou a inépcia da denúncia, quando ela não preenche os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal. E a outra hipótese também é a absolvição. Dentro da rejeição da denúncia e da absolvição, nós necessitamos do trânsito e julgado das decisões. Nós precisamos do trânsito e julgado da decisão que rejeita a denúncia e também do trânsito e julgado da decisão da absolvição. Por quê? Porque da rejeição da denúncia cabe o RESE, recurso sentido estrito, do artigo 581 do Código de Processo Penal. E da decisão da absolvição cabe a apelação. Ou seja, nós precisamos do trânsito e julgado dessas duas decisões para que o réu ou o acusado, nesse caso, faça o requerimento e aí comprove a sua identificação civil. E aí seja retirada a identificação criminal feita por fotografia. Isso é o que nos diz o artigo 7º. Então, pessoal, dessa forma a gente fecha essa nossa parte teórica e a partir de agora nós vamos analisar algumas questões. Nós ainda temos um bom tempo aqui de aula e a gente vai analisar pelo menos 10 questões para ver como isso está sendo cobrado nos últimos concursos. Então, vamos dar seguimento. Olha só. A nossa primeira questão, ela diz o seguinte: baseado na Lei 12.037, os perfis genéticos dos bancos de dados não podem revelar. E aí o que a gente tem? O sexo das pessoas. Nesse caso, o perfil genético ele pode sim revelar o sexo. Ele pode revelar também a raça, ele pode revelar o número do cadastro da pessoa física, ele vai poder revelar o nome dos pais das pessoas, porém, ele não pode revelar os traços somáticos ou comportamentais das pessoas. Por quê? Porque nesse caso nós estaríamos fazendo uma estrutura de identificação de personalidade daquele indivíduo. Ou seja, nós estaríamos estruturando um indivíduo voltado para o crime. Por exemplo, criando um fenótipo daquele indivíduo que é um criminoso nato, por exemplo, para traçar a sua personalidade voltada ao crime. Tudo certo? Então, o gabarito para a nossa primeira questão é a letra E. Vamos dar seguimento. A nossa questão de número 2. Conforme dispõe a Lei 12.037, embora apresentado documento de identificação, ou seja, embora apresentado, são as hipóteses do artigo 3º da Lei de Identificação Criminal. Poderá ocorrer identificação criminal quando? A autoridade policial julgar conveniente? Não. Isso não está expresso no artigo 3º. O documento apresentar rasura ou tiver indício de falsificação? Perfeito. É o artigo 3º, inciso 1º. O gabarito para a nossa segunda questão é a letra B. Vamos ver o que diz as outras questões, as outras alternativas. Letra C. Assim determinar o representante do Ministério Público? Não. Nesse caso não há determinação por parte do membro do MP. A critério do responsável pela apresentação do preso? Também não. Não há essa discricionariedade por parte do indivíduo que apresenta o preso, o condutor daquele indivíduo. Letra E. O investigado comparecer ao distrito policial, portanto, somente carteira de trabalho? Não. A carteira de trabalho é um documento apto por si só a fazer a identificação civil. Tá? Então vamos dar seguimento. Questão número 3. Acerca da identificação criminal, julgue os itens a seguir à luz da Lei 12.037 de 2009. Não se equiparam aos documentos de identificação civis os documentos de identificação militar? Errado, pessoal. Isso é a previsão do artigo 3º, parágrafo único, que equipara a documento público a carteira de identificação militar. Então, o gabarito para a nossa terceira questão é errado. Vamos lá, questão número 4.
Mesmo que apresente documento de identificação civil, o indiciado poderá ser submetido à identificação criminal quando esta for essencial às investigações. Segundo o entendimento e despacho da autoridade policial, o indivíduo vai poder ser submetido à identificação criminal quando for essencial às investigações. Porém, o despacho não é da autoridade policial, e sim do juiz de direito. Então, nesse caso, o nosso gabarito aqui está errado, porque essa é a disposição do artigo 3º, inciso 4 da Lei 12.037. Questão número 5. O mau estado de conservação do documento civil de pessoa indiciada, mesmo que não possibilite a completa identificação dos caracteres essenciais, impedirá a autoridade policial de realizar a identificação criminal da referida pessoa? Não, pessoal, não vai impedir. Ou seja, o gabarito aqui também é errado. Por quê? Como eu falei para vocês, suponhamos que o indivíduo apresente uma carteira de identidade com uma foto de 15 anos e hoje ele tem 60, o delegado de polícia vai poder proceder à identificação criminal desse indivíduo. Vamos seguir. Questão número 6. Citadino Gatuno foi preso em flagrante delito pelo crime de roubo. Ao ser levado à delegacia de polícia no momento da tentativa de sua identificação, Gatuno apresentou seu documento de identidade, o qual, no entanto, por ter sido molhado pela chuva, apresentava rasura que dificultava a identificação. Neste caso, com base na Lei 12.037, é correto afirmar que Gatuno não poderá ser identificado criminalmente, uma vez que não teve culpa na rasura de seu documento de identidade. Não, pessoal, isso aqui não tem absolutamente nem pé nem cabeça. Nesse caso, ele vai poder ser identificado criminalmente, sim. Letra B. Deverá ser identificado criminalmente, mas limitado à juntada do processo datiloscópico e ao auto de prisão em flagrante. Pessoal, nesse caso, aqui a gente não vai falar da juntada, ou no caso aqui, limitada à juntada datiloscópica do auto de prisão em flagrante. Por quê? Porque nesse caso nós vamos fazer a identificação, seja ela datiloscópica ou fotográfica. Não necessariamente haverá a juntada datiloscópica, nós vamos fazer a juntada do documento civil rasurado. Tá? Letra C. Não poderá ser identificado? Não, ele vai poder ser identificado. A letra D também diz que ele não poderá ser, ela também está errada. A letra E diz o seguinte: poderá ser identificado criminalmente, desde que não seja possível a sua identificação civil. Perfeito. Esse é o gabarito da nossa questão número 6. Letra 7. Belo Narciso foi identificado em inquérito policial por crime contra os costumes. Pessoal, uma questão de 2013 que ainda fala sobre crimes contra os costumes, ela tá demasiadamente atrasada. Por quê? Porque os crimes contra os costumes eles já foram modificados em 2009. Hoje a gente fala dos crimes contra a dignidade sexual, tá? Não se fala mais em crimes contra os costumes. Então vamos lá. Tendo sido identificado criminalmente, no entanto, a respectiva denúncia não foi aceita e o inquérito foi definitivamente arquivado, ou seja, houve rejeição. Na verdade, aqui a denúncia, no entanto, a respectiva denúncia não foi aceita e o inquérito foi definitivamente arquivado, quer dizer que não foi oferecida a denúncia. Porque não tem as duas coisas ao mesmo tempo. Ou a denúncia foi rejeitada ou o inquérito foi arquivado. As duas coisas ao mesmo tempo não dá, tá? Narciso, preocupado com sua imagem perante terceiros, requereu em seguida a retirada de sua identificação fotográfica do inquérito policial. Nesse caso, considerando o disposto na Lei 12.037, é correto afirmar que Narciso não tem direito à retirada de sua identificação? Errado, ele tem sim. Deverá ter seu pedido atendido desde que apresente provas de sua identificação civil. Exatamente. O gabarito para nossa questão número 7 é a letra B. Então vamos fechar aqui agora, pessoal, com nossas últimas 3 questões. A questão número 8. João, preso em flagrante pela prática do crime de roubo, foi encaminhado à delegacia de polícia, onde apresentou carteira nacional de habilitação para identificar-se, visto que não portava sua carteira de identidade. Ainda assim, o delegado determinou que João fosse submetido à perícia datiloscópica. Nos termos da Lei 2037, a identificação criminal do João se justifica pelo fato de ele estar sendo indiciado pela prática do crime de roubo. Pessoal, questão número 8, pelo simples fato de ele estar sendo indiciado pela prática do crime de roubo, por si só não é motivo para que ele seja identificado criminalmente. Só vai ser motivo de identificação criminal caso ele não consiga ser identificado de forma civil ou nas hipóteses do artigo 3º, em que ele apresenta um documento e aí nós temos todos aqueles defeitos apresentados pela parte do artigo 3º, tá? Questão número 9. Baseado na Lei 2037, não será necessário ocorrer identificação criminal quando o documento apresentar rasura? Errado. É necessário fazer identificação criminal. Letra B. O documento apresentado for suficiente para identificar cabalmente o indiciado. Certo, pessoal? Esse é o nosso gabarito. O documento apresentado for suficiente para identificar cabalmente o indiciado. Ou seja, o documento civil foi suficiente, identificou, acabou. Não há mais que se falar em identificação criminal. Letra C. O indiciado portar documento de identidade distinto. Letra D. Constar registros policiais e uso de outros nomes ou diferentes qualificações, também é uma possibilidade de identificação criminal. E o documento apresentado tiver indícios de falsificação, também artigo 3º, inciso 1º. E agora, para fechar a nossa questão de número 10, a Lei 12.037 de 2009, o regular identificação criminal do civilmente identificado, consignou o quê?
Letra A. A identificação criminal incluirá o processo datiloscópico e o fotográfico. A princípio está correta, esse é o nosso gabarito. Letra B. Apresentar documento de identificação não poderá ocorrer identificação criminal? Errado. Se ele for apresentado e estiver dentro daquelas hipóteses do artigo 3º, vai poder ser feita, deverá ser feita a identificação criminal. Letra C. Não é vedado mencionar a identificação criminal noticiada em atestados e incidentes. Nesse caso, é vedado sim, pessoal. Letra D. Apresentar o documento de identificação, poderá ocorrer identificação criminal apenas nas hipóteses de rasura ou indício de falsificação? Não. Poderá haver em todas aquelas hipóteses do artigo 3º, não só no caso de rasura ou falsificação. E a letra E. A identificação civil é atestada somente por querer de identidade? Não. Ela é atestada por todos aqueles documentos do artigo 2º, correto? Pessoal, qualquer dúvida que vocês tenham a respeito da matéria, vocês podem me procurar. Eu fico amplamente ao dispor dos senhores nas minhas redes sociais. Desejo a vocês bons estudos, uma ótima prova, uma ótima preparação. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!